E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia do quê? Hoje é dia da gente fazer aí as questões referentes ao vestibular da Universidade Federal do Paraná. Não há mais tempo para nada. Então eu não vou deixar PDF disponível, a gente vai responder 5 questões hoje de História Geral da Universidade Federal do Paraná, porque agora nos próximos dias, no próximo domingo, se eu não me engano, já vai ter a prova. Então não dá tempo da gente ficar aqui, eu tô vendo aqui as coisas, configuração nova, vocês estão vendo que tá meio que de lado aqui. A gente vai aqui responder as questões de história geral para fazer esse último preparo, uma pequena última revisão em algumas questões aí para a prova, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia. Tem muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares, como a Universidade Federal do Paraná. E também não me deixe de seguir na Twitch, twitch.tv/parabólica online. Eu vou deixar o link na descrição. O pessoal fala assim, professor, é de graça? É de graça, só você me seguir lá. Se você quiser me dar uma inscrição, a inscrição já não é de graça. Mas seguir, acompanhar o conteúdo é super de graça. Todos os dias, praticamente de segunda a sexta, eu tô lá estudando alguma coisa, no final a gente joga alguma coisa, mas eu tô lá estudando com vocês, prepara aulas, grava podcast, eu cheguei até a gravar vídeo lá do Parabólica, ao vivo, lá o pessoal viu como é que funciona o processo de gravação. Certo? Então vamos começar no vestibular recente da Universidade Federal do Paraná, a prova de 2020, que é a última prova. E aí eu leio, a gente coloca na tela para vocês. E vocês vão perceber, eu já quero avisar vocês que também, assim como a história do Brasil, que vocês perceberam que os temas, as temáticas ou os assuntos cobrados são amplos, na Universidade Federal do Paraná também são amplos, tá? Então a gente tem uma amplitude aí, a gente vai desde idade antiga, passando por idade média, idade moderna, contemporânea. Agora não é o momento de eu chegar e falar para vocês, estudem isso, porque a gente está aí há 2 dias da prova, 1 dia, 2 dias da prova. Mas é bom sempre dar aquela revisada, ver como é que é cobrado, né? Para assegurar a ordem entre os conquistados, os romanos tinham que manter postos avançados e acampamentos militares espalhados pelo território imperial. Era preciso alimentar e armar os soldados onde estivessem. Então, uma questão aí do Pedro Paulo Funari, sobre um dos maiores historiadores e arqueólogos do Brasil e do mundo, uma questão sobre o Império Romano. É uma questão bem direta, né? Vocês vão perceber. Sobre o exército romano no período imperial, é correto afirmar, então eu estou pedindo a alternativa correta. A. Ele foi decisivo nas conquistas territoriais durante o período republicano, perdendo seu prestígio durante o período imperial. B. Permaneceu distante das atividades de manutenção das fronteiras dos territórios. C. Deixou de exercer sua influência no governo após as reformas de Augusto. Foi o primeiro imperador, Otávio Augusto. D. Desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. E era limitado em tamanho, o que refletiu num papel político secundário. Para pensar sobre o exército romano durante o Império, é uma questão especificamente do Império, não é da República. Tem diferença, por isso que o texto, inclusive, está falando sobre o Império, está querendo falar o enunciado. A alternativa é a alternativa D de dado. O exército romano desempenhou diferentes papéis administrativos e econômicos na manutenção do poder imperial. O exército romano no poder imperial era ele que manteve o poder imperial. Às vezes a gente fica pensando no império só no finalzinho, na queda de Roma. Enquanto não, o império é muito maior. O império ele tinha um papel político, um papel econômico, ele definia inclusive atividades econômicas de Roma. Durante o império, eu quero que vocês saibam que o exército romano, ele é muito, apesar do exército ser a fase final de Roma e as maiores conquistas são na República, porque a gente pode confundir, é porque quando entra o Otávio Augusto como imperador, ele promove o que a gente conhece como Pax Romana, certo? A Pax Romana é vamos reduzir as conquistas, porque a gente precisa economizar dinheiro. Mas isso é feito através de ações do próprio exército romano, reduzir as conquistas para economizar dinheiro. Então ele desempenha diferentes papéis administrativos e, nesse caso, econômico. E administrativo? Vocês sabiam que o imperador romano ele dependia do exército? Inclusive você tinha a guarda pretoriana, que seria uma guarda de elite do exército romano.
eram eles que, inclusive, em muitos casos, indicavam imperadores romanos. E muitos imperadores romanos morreram, foram assassinados pela própria guarda pretoriana. Então, alternativa D. Por que as outras estariam erradas? A fala assim, foi decisivo nas conquistas territoriais durante o período republicano, isso é verdade, perdendo seu prestígio durante... Não perdeu, tanto é que a gente está falando aqui dos papéis que ele desempenhou. A B fala assim, permaneceu distante das atividades de manutenção das fronteiras. Também não, inclusive o próprio texto fala que eles tinham que se ficar lá, tinham que se manter, tinham que alimentar. A C fala assim, deixou de exercer sua influência no governo após as reformas de Augusto. É justamente o contrário do que a gente abordou aqui. E a E fala assim, era limitado em tamanho, o que refletiu num papel político secundário. Papel político primário, certo? Então, já perceberam aí o teor dessa questão. Vamos partir para a próxima. Agora é uma questão de Idade Média, para vocês verem como é que a Universidade Federal do Paraná cobra a Idade Média. Sobre a iluminura, é incorreto afirmar. Então, ela é bem direta e está pedindo em relação a uma imagem que, inclusive, essa imagem já foi cobrada, se eu não me engano, no Enem. E é uma questão muito parecida, inclusive, tá? De um Enem mais antigo. A gente tem, primeiro vamos olhar essa iluminura. É do século XIII, que é o período já de baixa Idade Média, mas ainda assim Idade Média. Nós temos o que seria sem símbolos importantes. O primeiro à esquerda a gente percebe que é um clérigo, é um monge, é um religioso. No centro nós temos a figura de um cavaleiro medieval, representado pela sua armadura e também pelo escudo que ele carrega. E do lado direito, se vocês perceberem, é uma pessoa mais humilde, é um camponês segurando ali uma pá, certo? Então 3 figuras aí. Sobre a iluminura, é incorreto afirmar. Então, para a gente achar a alternativa incorreta, eu já alertei vocês nas questões, quando a gente fez as questões de história do Brasil. É muito importante que a gente saiba que tem vestibulares que cobram incorreto e vem escrito, né? Vem inclusive destacado esse incorreto. A. Revela a supremacia da união entre guerreiros e trabalhadores sobre os membros do clero. B. Representa a sociedade trifuncional, tal qual foi concebida pelo bispo Adalberão de Laon, no século XI. No século XI, isso. C. Expressa uma concepção de sociedade no medievo. D. Representa uma configuração social baseada na cooperação e no serviço para a harmonia social no medievo. Deixa eu ler de novo, espera que essa foi um pouco maior. Representa uma configuração social baseada na cooperação e no serviço para a harmonia social no medievo. E não expressa a sociedade medieval em sua configuração social variada. Não expressa a sociedade medieval em sua configuração social variada. Ok, vamos parar para pensar então, que acho que é importante. É para achar a alternativa incorreta. Eu acho que essa questão não é muito difícil, mas tem alguns detalhes que a gente precisa se ater. Eu sempre quis dizer isso. Eu olho para o lado aqui porque agora eu estou olhando o meu tempo ali, tá? A gente precisa se ater, certo? A alternativa que é para marcar, que é a incorreta, é a alternativa A. Olha só, prestem bem atenção. Revela a supremacia da união entre guerreiros e trabalhadores sobre os membros do clero. Existia essa supremacia? Guerreiros e camponeses trabalhadores sobre o clero? Primeira coisa, os guerreiros eles podem ser considerados em grande parte nobres também. Eles fazem parte do seio da nobreza. Os camponeses não. Lembra daquele processo de baixíssima ascensão social, existe uma imobilidade social, em grande parte, não é sempre, tá? E a gente sabe da importância do clero, tanto o clero regular quanto o clero secular, na igreja. A gente sabe também, só para uma concepção, o clero regular é aquele que está dentro das abadias, dos monastérios, é o que produz o conteúdo, as normas, né? Não são leis, são normas, a moral cristã da Idade Média. E o outro clero secular seria aquele já mais ligado à reza, é aquele ligado à praticidade da igreja, as pequenas capelas dentro dos próprios feudos, próximos das vilas. E a gente sabe da influência da Igreja Católica, a gente sabe da influência na Idade Média, a gente sabe da Inquisição, o quanto que a Igreja perseguiu quem
que eles considerassem hereges. Então não tem como essa iluminura, ela não está representando isso também em sua praticidade. Eles estão ali talvez dialogando, mas não está mostrando que é uma supremacia de um lado trabalhadores e nobres contra o clero. Não é isso. Então a alternativa A é incorreta. Agora as outras estão corretas por quê? A B diz assim: representa a sociedade trifuncional da qual foi concebida pelo bispo Adalberão de Laon no século XI. Vocês não precisam entender necessariamente que é o Adalberão, mas a gente vê que é uma sociedade trifuncional. Vocês lembram daquela história? É o beabá quando a gente pensa em Idade Média, que é muito limitado pensar assim, mas é uma base, tá? Não deixa de ser uma base do medievo, do período medieval. O clero faz os dogmas, reza, os nobres guerreiros, eles protegem os limites do feudo e administram, os senhores feudais administram, os grandes reis. Vocês lembram que os reis eles ainda têm um poder um pouco mais escondido, e os camponeses são os que trabalham. Então uma sociedade trifuncional, certo? Cada um com sua função. Então tá certo. A C fala assim: expressa uma concepção de sociedade do medievo. Não deixa de ser uma concepção de sociedade, então está correta também. A D fala assim: representa uma configuração social baseada na cooperação e no serviço para a harmonia do social medievo, do conceito da Idade Média. Ele representa assim, uma configuração social baseada. O clero, o guerreiro, né, que tem a sua função, e o camponês, para harmonia e cooperação do sistema feudal, do sistema. Quando a gente fala em harmonia, vai falar, então eles eram todos amigos? Não, mas cooperação para manutenção daquela sociedade, entenderam? E a E fala assim: não expressa a sociedade medieval em sua configuração social variada. E esse é um ponto importante de se destacar, porque de fato ela não expressa a sociedade medieval em sua configuração social variada, está mostrando um recorte da Idade Média. Eu acho que é muito importante que a gente saiba isso também, que a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano, lá no século V, e termina no século XV, se a gente colocar em linhas gerais. São praticamente 1000 anos de Idade Média. Existe uma diversidade cultural, existe uma grandeza da Idade Média, existe uma diversidade política, diversidade econômica na Idade Média. Não fica limitado só ao conceito de feudo. É que esse é um conceito que a gente conhece, que é um conceito, um recorte dentro da Idade Média, que é bastante cobrado nos vestibulares, que é bastante estudado, o conceito do feudalismo francês, do feudalismo português. Mas a Idade Média é muito mais ampla do que isso, porque você imagina que em 1000 anos de Idade Média, 1000 anos, passando pela Europa, Ásia e África, é tudo igual? É tudo desse jeito? Não. Isso é, de fato, uma realidade que acontecia na Idade Média, então por isso que as alternativas que falam sobre isso, a realidade, estão corretas, mas ela não expressa a diversidade de fato, né? Expressa a variedade que tem na Idade Média, ela expressa um recorte, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que parar de pensar que a Idade Média é aquele período baseado na Idade das Trevas, que é um conceito iluminista, renascentista, depois iluminista, para falar que a Idade Média foi só coisa ruim, que foi só foi a ausência de conhecimento, enquanto na verdade não, ela era variada. Importante, estudar a história é muito importante. Vamos lá então, gente. Questão agora sobre Revolução Industrial. Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto, tear manual, o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de Joana Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus ofícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social. E nós não. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. Então, a formação da classe operária inglesa do Thompson é um autor, inclusive, ele, pela Companhia das Letras, é um autor marxista, inclusive, muito lido, inclusive, você vai fazer faculdade de História, você vai ler Thompson, tá?
Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. Ele está falando do tecelão, do operário lá no processo de Revolução Industrial. E aí é importante destacar que ele fala assim, ó, nas duas últimas linhas, mas eles viveram nesses tempos de aguda perturbação social. E nós não, suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência. Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. A. O novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, evidenciando o progresso das técnicas da manufatura fabril. B. Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos antes mesmo do surgimento da industrialização, demonstrando uma organização que seguia cada ofício de trabalho, como o alfaiate, o artesão e o tecelão. C. Os trabalhadores que viveram antes da era da industrialização tiveram sua memória utilizada como símbolo de resistência dos movimentos operários posteriores. D. A história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel de liderança assumido pelos operários industriais. E as hostilidades dos trabalhadores ingleses às novas técnicas industriais informam o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização. Para pensar sobre essa passagem, a gente tem que entender, sobretudo, a passagem do período pré-industrial, das manufaturas, para o período industrial, que é o contexto que a gente está vendo no século XVIII na Inglaterra, depois também no século XIX. A alternativa correta é a alternativa E. As hostilidades dos trabalhadores ingleses, as novas técnicas industriais, informaram o modo como os indivíduos foram afetados pelo surgimento da industrialização. Inclusive na nossa aula sobre a Revolução Industrial, aqui, que é uma das aulas mais vistas do canal, e ela já tem uns anos que eu fiz, e eu deixo ela lá porque eu gosto muito dela, eu explico lá esse conceito de revolução, o quanto que você é afetado por um processo revolucionário, o quanto que a Revolução Industrial afetou a vida, principalmente dos trabalhadores, em uma situação bem precária. Isso não significa que antes era mil maravilhas, tá? Não significa que antes, na situação pré-industrial, ou até mesmo na situação de camponeses, ou na manufatura, ou dentro do campo, era perfeito, o quanto não era. Mas a industrialização trouxe uma dinâmica ao qual esse trabalhador ele se vê obrigado a inserir nesse contexto do fabril, nesse contexto das fábricas, a trabalhar 14 horas por dia. Lembra de crianças e mulheres com menores salários, trabalho infantil, crianças com alta taxa de mortalidade, trabalhavam dentro das minas de carvão para extrair o carvão, ou entrando nas máquinas para fazer a manutenção. Então tem esse processo que é muito importante de se saber, e se você não entra nessa onda, se você não entra nesse sistema, que não tem inclusive nem legislação, você fadado a morrer de fome. Isso você já passava fome trabalhando nas fábricas, porque o salário era muito pequeno, por conta inclusive da ausência de legislação trabalhista, que não definia um preço mínimo para ser pago, o salário mínimo. Mas a situação era muito complicada. Então mostra as hostilidades. Eles são afetados por esse processo de industrialização. Por que as outras estão erradas? A diz assim: o novo industrialismo substituiu as técnicas tradicionais de trabalho e os modos de vida dos camponeses, evidenciando o progresso das técnicas da manufatura fabril. Aí essa é uma questão que às vezes eu imagino que algumas pessoas podem ter marcado ela. Mas olha só, ele pode substituir, de certa forma, em alguns espaços, a técnica do modo de vida dos camponeses. A dinâmica é outra. Mas aí o que coloca? Evidencia o progresso de técnicas da manufatura fabril. Essa ideia de progresso ficou muito ampla. Essa ideia de falar assim, a manufatura fabril teve um grande progresso, evidenciou o quanto que essa sociedade está caminhando. Ela pega muito nesse sentido. Eu imagino que algumas pessoas podem ter marcado ela, pensado ou ficado de fato entre a E e a A por conta disso. Então esse novo industrial substitui técnicas tradicionais de trabalho. Ele substitui também, tem esse erro também. Ele pode substituir, mas você pode também em alguns espaços não substituir, porque ainda assim você tem técnicas que
sendo mantidas, tradicionais. Então ela acabou sendo uma resposta muito ampla para a gente marcar, que a gente tem que desconfiar, sabe? Essa ideia do progresso, esse progresso que está acontecendo, será que é em todo lugar, sabe? Será? A B. Os trabalhadores ingleses já estavam agrupados em partidos políticos, aí errou feio e errou rude. Não estavam necessariamente agrupados em partidos políticos. Você já teve organizações, mas agrupados em partidos políticos antes da Revolução? Parou ali, né? C. Os trabalhadores que viveram antes da era da industrialização tiveram sua memória utilizada? Não tiveram sua memória utilizada necessariamente. Eles estão focados para fazer os seus movimentos operários, eles estão focados naquela realidade que eles estavam vivendo. Aquela realidade, qual que é a realidade que eles estavam vivendo? Essa que eu falei. 14 horas, 15 horas, 16 horas de trabalho por dia ininterruptamente, apito de fábrica tocando dentro do bairro industrial, criança trabalhando, mulheres com menores salários, ausência de legislação trabalhista dentro do presente, tá? E a D está errada porque a história que a classe operária inglesa contou sobre a industrialização não leva em consideração o crescimento econômico do período, nem o papel da liderança assumido pelos empresários nem o papel de liderança assumido pelos empresários industriais. Então, aqui é muito importante se destacar, porque a classe operária, ela conta sim sobre, ela leva em consideração o crescimento econômico do período. Leva em consideração. Mas é preciso deixar claro que ela leva em consideração esse crescimento econômico e define para quem. Esse crescimento é para quem? É para a classe operária ou é para os grandes donos das indústrias? Leva em consideração. O erro está ali. Tá bom? Vamos para a próxima, então. Essa talvez tenha sido uma questão um pouquinho mais difícil, né? Se vocês acharam ou não, não sei. Próxima cobrada também na Universidade Federal do Paraná 2020, uma questão sobre já a Idade Moderna, falando no período do Renascimento. Reparem a variedade de questões. Opa, bati no microfone aqui, deve ter dado um barulho. A variedade de questões da Universidade Federal do Paraná. Em 1632, um matemático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, ele viveu demais. O pessoal no aniversário dela só canta parabéns pra você nessa data, muitas felicidades. E acabou. Publicou o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, no qual 3 personagens de nomes Sagredo, Salviati e Simplício debatem sobre a cosmologia copernicana e a cosmologia aristotélica. Então eles tentam discutir aí sobre Nicolau Copérnico e a questão do cosmos, né? É uma questão de história ligada também a conceitos filosóficos. E aristotélica também, concepção, cosmologia, sobre a constituição da Terra, dos astros. Ainda no mesmo ano, Galileu foi intimado a comparecer à congregação do Santo Ofício em Roma, acusado de defender as ideias de Copérnico, consideradas heréticas pela Igreja. Então ele foi chamado pela Inquisição por defender aí as ideias de Nicolau Copérnico. E quais seriam as ideias de Nicolau Copérnico, né? Vamos ver o que está pedindo. Considerando o contexto histórico do processo e da condenação de Galileu Galilei pela Inquisição de Roma, assinale a alternativa correta. A. A Inquisição proibiu os livros de Nicolau Copérnico, relacionando-os ao Index Librorum Prohibitorum, por divulgarem a heresia protestante. O Index é a lista de livros proibidos estabelecidas lá no século XVI, processo da Contra-Reforma Religiosa contra a Igreja Protestante, a Index Librorum Prohibitorum, lista de livros proibidos, tirada no Concílio de Trento. B. Os inquisidores descobriram nos diálogos entre os personagens do livro de Galileu Galilei passagens em defesa da magia como uma forma legítima de conhecimento do mundo natural, motivo para a proibição do livro. C. O processo contra Galileu, além de uma admoestação ordenando que abjurasse da teoria heliocentrista. Então essa é a teoria de que o centro é o Sol é o centro do sistema, que é essa defesa do Copérnico, do Nicolau Copérnico, aí, anos antes, e não divulgasse e nem a ensinasse. O Galileu falou: você não pode defender essa ideia copernicana de que o Sol é o centro do universo, do sistema, né? Ele falava universo por conta da concepção ainda mais limitada, né? D.
Após o Concílio de Trento, que é o concílio, a reunião ecumênica da Igreja Católica para fazer a Contra-Reforma, os doutores da Igreja procuram... Quem são os doutores da Igreja? Os doutores são aqueles que definem os dogmas da Igreja. Tá? Os doutores da Igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação e diálogo com os filósofos naturalistas e matemáticos, com a finalidade de controlar o conhecimento da natureza. E o livro de Galileu Galilei foi motivo de escândalo e condenação por submeter a teologia à filosofia natural, questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada pelas Escrituras. Para pensar, talvez possa gerar um pouco também de confusão na cabeça de muitos, mas tem uma alternativa correta aqui, ela é bem definida. Alternativa correta, alternativa C. C de Copérnico. O processo contra Galileu foi além de uma admoestação, ordenando que abjurasse da teoria, queriam que ele acabasse, parasse de falar dessa teoria, ou parasse de acreditar nessa teoria heliocentrista, que é o Sol, que é o centro do sistema, e não a Terra, defendida por Copérnico, e era para ele não divulgar e nem ensinar. Ele foi chamado lá no Tribunal da Congregação do Santo Ofício para falar: você não vai fazer isso, porque senão você vai para a fogueira. Certo? Se eu não me engano, o Galileu ele falou: tá bem. E ele escapou da fogueira, escapou da morte, se eu não me engano. Então é isso. O Tribunal do Santo Ofício fez isso com ele. Por que as outras estão erradas? Fala assim: a Inquisição proibiu os livros de Copérnico, aí fala de Copérnico, não de Galileu, relacionando ao Index Librorum Prohibitorum por divulgar a heresia protestante. O erro está na heresia protestante. Ele não estava divulgando heresia protestante. Não era uma obra do protestantismo, é uma obra da ciência. É diferente. O erro está no protestante, ok? B. Os inquisidores descobriram nos diálogos entre os personagens uma defesa da magia como uma forma legítima. Não, é também uma obra da ciência. O livro do Galileu também é uma obra da ciência. Não é uma obra de magia, tá bom? O erro está ali também. A D fala assim: após o concílio, os doutores da igreja procuraram estabelecer uma atitude de conciliação. Se fosse de conciliação, eles não teriam chamado Galileu para o concílio, ou não teriam o próprio Copérnico, não teriam proibido livros. Não foi de conciliação. A Contra-Reforma, você sabe das atitudes da Contra-Reforma, os jesuítas catequizando povos indígenas, há conciliação nisso? Não, há uma imposição dogmática católica, não há conciliação. E a E fala assim: o livro de Galileu Galilei foi motivo de escândalo e condenação por submeter a teologia à filosofia natural. Ele então submeteu a teologia à filosofia natural, questionando os dogmas religiosos e a verdade revelada. O erro está muito ali nesse a verdade revelada. É uma verdade, há uma verdade revelada pelas Escrituras, certo? Então ele submeteu a teologia, o estudo da religião, o estudo, a filosofia natural, questionando os dogmas religiosos. Ele fez uma obra científica. O grande objetivo dele não foi ficar falando só, vocês estão errados. Ele fez uma obra científica. E ele, sabe, essa é a questão da verdade revelada pelas Escrituras Sagradas. Essa é a questão que pega, que algumas pessoas podem ter ficar confusas com essa também. Mas que verdade que é essa que ele está questionando? Que verdade, certo? Se não há verdade. Mas eu entendo que algumas pessoas podem ter marcado a E justamente por conta dessas questões. E aí a gente vai para a última nossa aqui respondendo, que é a questão número 5 aqui nossa hoje, cobrada na Universidade Federal do Paraná em 2019. É uma questão de século XX com 21, uma mistura. É o 21, mas que resgata o século XX. Que é uma questão atual, falando da vitória francesa na Copa de 2018 da Rússia, né? A seleção de futebol da França, campeã da Copa de 2018, possui mais da metade de seus jogadores de origem africana ou árabe. E árabe ou árabe. Desde 1998, a seleção francesa, a Copa de 98 foi a primeira que ela venceu contra o Brasil, inclusive, a seleção francesa é considerada em seu país como equipe Black Blue, negra, branca e árabe.
uma razão histórica do aumento da diversidade étnica, racial e religiosa na Europa presente nos dias atuais dá até para citar alguns nomes, por exemplo, do mundo árabe ou africano, por exemplo, né? Porque a árabe é na Península Arábica, né, de fato. Zinedine Zidane, de origem argelina, né, que é o grande nome, assim, eu acho que é o grande nome da história francesa, né? Não é Platini. Zinedine Zidane ganhou, né, uma Copa pela França de 98, jogando muito, e para quem assistiu aquela Copa sabe o tanto que ele jogou, os gols que ele fez contra o Brasil, inclusive, e chegou à final da Copa 2006 contra a Itália, deu uma cabeçada lá no jogador italiano, né? Também foi expulso na final da Copa da Copa em 2006, foi na Alemanha a Copa 2006, né? Enfim, vamos lá então. Entre vários outros jogadores que a gente pode destacar, o próprio, você pensar hoje em Benzema, por exemplo, e vários outros, tá? Então vamos lá. Só para ver agora enunciado novamente aqui, uma razão histórica do aumento da diversidade étnica, racial e religiosa na Europa, presente nos dias atuais. Aí faz uma pergunta sobre a Europa, né? Fala da França, do exemplo da França, como um recorte pra gente, mas aí faz uma pergunta sobre a Europa de maneira geral, acredito. A crescente imigração de pessoas oriundas de países em conflito étnico na África, de ex-colônias europeias na África e na Ásia, de nações desenvolvidas da Oceania e das Américas a partir de 1940. B, por que se dá esse fator, né? A crescente imigração de pessoas oriundas de países em guerra no Oriente Médio, de países em descolonização na África e na Ásia, e de nações pobres na África, Ásia e América a partir dos anos 1970. C. A crescente imigração de pessoas oriundas em países econômicos na América do Norte, de países em guerra civil na América do Sul, de nações subdesenvolvidas na África a partir dos anos 90. D. A crescente imigração de pessoas oriundas de países em crise humanitária no Oriente Médio, de países em conflito civil pertencentes à antiga União Soviética e de nações do primeiro mundo durante a crise financeira de 2008. E a crescente imigração de pessoas oriundas de países asiáticos em decorrência da Revolução Cultural Chinesa, de países subdesenvolvidos pós-coloniais da África e de nações latino-americanas em crise a partir de 1930. Para pensar, esse é um tipo de questão que a gente já vê muito também na Universidade Federal do Paraná, que são as questões que são muito parecidas em sua estrutura, as respostas elas são muito parecidas em sua estrutura, e aí você tem um detalhe de erro, um erro ali, um distrator, né, que vai definir o porquê que aquela alternativa é incorreta e vai ter uma correta. Esse tipo de questão é o tipo de questão que confunde muito a gente tem que ficar muito atento, vocês podem esperar questões assim no vestibular. A alternativa correta é a alternativa B. B de bola, prestem minha atenção. A crescente migração de pessoas oriundas de países em guerra no Oriente Médio, de países em descolonização na África e na Ásia e de nações pobres na África, Ásia e América a partir dos anos 70. Inclusive, a partir dos anos 70, que é o período ali de grande miséria, inclusive, do século XX. Só para constar, 1970 é o período onde você tem uma grande leva, talvez a maior leva de países em processo de descolonização da África e da Ásia. Não significa que todos vão ser descolonizados a partir de 70. E o que causa também é que você já tem um colapso mundial, inclusive, a gente já está caminhando daqui a pouco para o fim da Guerra Fria, você tem um colapso, você tem muita pobreza em vários países, então você tem essa migração, essas ondas migratórias muito grandes para a Europa, tá bom? Sem contar também que você teve colônias francesas que descolonizaram, pessoas que migraram depois para a França, para a República Francesa. Por que as outras estão erradas? A gente precisa ter muito detalhe aqui para achar esses distratores. Fala assim, a crescente imigração de pessoas oriundas de países em conflito étnico na África, de ex-colônias europeias na África e na Ásia e de nações desenvolvidas na Oceania e na América a partir de 1940. O erro está em nações desenvolvidas na Oceania e na América. Em nações desenvolvidas, você tem um fluxo muito pequeno de imigração, gente. Nações desenvolvidas. Não há a necessidade de imigração por uma questão de sobrevivência. O erro está aqui, tá bom? Olha o distrator.
A C fala assim: a crescente imigração de pessoas oriundas de países em crise econômica na América do Norte, de países em guerra civil na América do Sul e de nações subdesenvolvidas na África a partir de 1990. Questões importantes. Quais são as guerras civis na América do Sul? Não estou falando que não tem, sabe? A gente vivia processo de ditadura militar na América do Sul durante muito período. Mas olha só, o que vai pegar mesmo essa alternativa para mostrar que ela é errada? A América do Norte. A América do Norte, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá, também tem o México também, mas principalmente quando a gente fala de Estados Unidos e Canadá, não é o grande foco de imigração para a Europa, tá bom? É mesmo porque são nações desenvolvidas mesmo passando por crises econômicas, tá bom? No conceito aí que a gente está falando. A D diz assim: a crescente imigração de pessoas oriundas de países em crise humanitária no Oriente Médio, de países em conflito civil pertencentes à antiga União Soviética e de nações do primeiro mundo durante a crise financeira de 2008. Já pegou aqui também. Você pode ter uma ou outra pessoa assim, você até pode ter gente por conta de crises civis pertencentes a países da antiga União Soviética depois do desmembramento, mas eles já estão na Europa, inclusive, né, gente? Essa é a questão importante. A questão quer saber da Europa, e eles já estão na Europa. Agora, aqui fala assim, ó, primeiro mundo é um conceito de Guerra Fria, né, que define os países desenvolvidos da Guerra Fria. Atlântico Norte, principalmente. Durante a crise financeira de 2008. Primeiro mundo, não. Você tem, a partir de 2010, Primavera Árabe, você tem muito fluxo, mas não em primeiro mundo a partir de crise financeira de 2008. E a E está errada por quê? A crescente imigração de pessoas oriundas de países asiáticos em decorrência da Revolução Cultural Chinesa, de países subdesenvolvidos pós-colônias na África e de nações latino-americanas em crise a partir de 1930. Também não, gente. Principalmente quando a gente fala Revolução Cultural Chinesa. Não tem a gente não está falando dessa onda de migração de chineses pós-Revolução Cultural Chinesa já na década de 70. Não é esse o conceito que inclusive o texto está mostrando para a gente, tá bom? É isso. Fizemos aí 5 questões. Eu desejo muito sucesso no mundo. Todo sucesso do mundo, todo amor, toda tranquilidade para quem for fazer a prova da Universidade... Opa, mexi no microfone. Da Universidade Federal do Paraná. Contem comigo sempre. Eu tô aqui de coração aberto para todos vocês. Amo vocês de coração. Vou colocar aqui, ó. Todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!